estamos com um tema bem importante, entendo que é de muita curiosidade e dúvidas, né, das famílias, e nós fizemos esse diálogos com um formato diferente. Normalmente a gente conta com um convidado, hoje nós temos 4 convidadas. Nós temos a intenção hoje de realmente promover um bate-papo, né? Então fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês pelo chat ou abrir o microfone e perguntar. Nós reunimos algumas das perguntas, então, né, enquanto a gente divulgou esse encontro, a gente fez uma coleta, né, de perguntas que vocês foram enviando pelo Instagram, então a gente já tem elas conosco. Claro, vão surgindo outras dúvidas, então sintam-se muito à vontade. Bom, eu gostaria apenas de dizer que nesses últimos tempos, né, nós 5 e outras também protagonistas, né, coordenadoras, assistentes de coordenação das outras unidades, a gente participou de uma revisão desse processo, né, de desfraude. E a gente achou importante compartilhar com vocês. Dessa revisão, a gente elaborou um material e é isso que a gente veio contar um pouco para vocês, né? Como é que a Viva acredita no desfraude? Como é que funciona esse desfraude, né? Que a gente vem colocando o protagonismo da criança como ponto principal desse desfraude. Sim, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar de um tema que é tão importante, né, para essa primeiríssima infância. É um tema que eu gosto muito de falar. E o que é esse desfraude e a criança como protagonista, né? Você acredita nas potencialidades desse desenvolvimento. Então, a gente acredita que a criança realmente ela está pronta para guiar esse processo. Ouvindo a Fabi falando sobre como revisitamos esse processo, né, enche o coração de muita alegria de pensar como as coisas estão mudando, né, como as coisas estão se voltando mais para o olhar pela criança, né. Então, hoje nós estamos aqui para discutir, para conversar, trocar ideias sobre esse desfraude que acreditamos que ele deve partir do interesse da criança. E que é feito com muito respeito, né, e gentileza também. Então, nós entramos com esse respeito nesse tempo da criança, de saber que ela vai conseguir conduzir esse processo da melhor maneira. E para complementar, é muito interessante, né? Porque a criança, ela conhecendo o seu próprio corpo, né? E ela entendendo, né? E assim, criando mais ainda esse protagonismo dela. Para mim também é um motivo de muita alegria. A gente está numa quinta-feira à noite, a essa hora, discutindo um tema tão importante para tantas famílias. A gente percebe que algumas famílias ficam ansiosas, né, com esse momento, e que é uma alegria saber que hoje a gente chegou num lugar em que a criança está no centro de tudo. A criança é protagonista. Ouvindo essa premissa, né, de que então a criança é quem vai ser o centro desse processo, dúvidas que surgem, fazer um desfraude, por exemplo, relacionado a um período, né, do ano, então no verão, que é o período mais indicado para fazer o desfraude, né? O que vocês dizem sobre isso? Essa é uma pergunta bastante feita para a gente, viu, Fabi? Porque parece que a estação verão, ela parece mais propícia, né? Porque é fácil de lavar roupa, né? Você consegue deixar a criança mais à vontade, mas não. Quando a gente está centrada no protagonismo da criança, quando a gente considera a criança como centro das nossas ações, a gente não vai ficar presa à estação do ano. A gente vai colocá-la no centro e a estação do ano é só um detalhe. Então, se chegar o inverno e a criança estiver mostrando sinais, a gente vai começar no inverno. O importante realmente é que a criança esteja como protagonista mesmo deste processo. Como é que a gente pode iniciar esse processo? Esse processo ele é sempre iniciado pela criança, né? A criança vai apresentando alguns sinais
e, na verdade, ela não precisa da intervenção de um adulto, ela precisa apenas que o adulto acompanhe, né? Então, o adulto ele vai proporcionar um ambiente seguro, um ambiente que convide a criança, né, que esteja preparado para que a criança possa se desenvolver com autonomia, e assim a criança vai conseguir passar pelo processo de desfraude naturalmente, sem intervenção do adulto. Rafa, você falou de ambiente, né? Precisa ser um ambiente seguro e preparado para isso. O que é? Como é que a gente pode pensar nesse ambiente? O ambiente, para ser... Primeiro, a gente pode pensar no que nós já temos em casa, né? Fazer a criança estar presente na rotina da família. Então, quando os adultos usam o banheiro, a criança pode acompanhar, a criança pode entender para que serve o uso do vaso, o que os pais fazem dentro do banheiro, porque tudo isso vai fazer a criança compreender a funcionalidade. Então, quando a gente fala do desfraude, às vezes a gente pensa do tirar a fralda como uma medida já como principal. E, na verdade, antes disso, a gente precisa pensar em desenvolver a autonomia da criança, a confiança. É importante a familiaridade com esse espaço, né? Que vai ser usado pela vida toda da criança. A gente estava refletindo sobre isso agora há pouco, né? E pensando assim, poxa vida, eu acho que isso acontece ainda quando a criança é um bebê. Eu mesma, eu não sei vocês, mas desde quando eu tive filho, eu nunca mais usei o banheiro sozinha. Até nessa etapa, enquanto a criança é pequenininha, você vai ao banheiro, ela está ali com você, ela está aprendendo, né? Então, ela já entendeu que a mãe usa o banheiro, que depois ela dá descarga, que a gente abaixa a tampa, que a gente lava a mão, né? E aí, ela vai se familiarizando com tudo isso. No momento que ela começar a dar sinais de que ela não precisa mais da fralda, ela quer tirar a fralda, ela já tem muito conhecimento sobre isso. Não vai ser uma coisa estranha para ela. Então, é somente reforçar, apresentar ainda melhor cada item no banheiro. Filha, a gente lava a mão assim, a gente precisa secar, limpar, fechar a tampa na hora de quando dar descarga. Enfim, já não vai ser um espaço estranho, porque ela já está vivenciando situações ali com a família mesmo. E aí, quando a criança chega na escola, isso é reforçado, né? A gente vai ao banheiro, leva a criança, então são mais experiências no mesmo contexto. Nomear, apresentar esse espaço, falar, olha, aqui é a pia, aqui é onde nós damos a descarga, aqui tem muito assim, dá tchau para o xixi, tchau para o cocô. Então, é nomear mesmo para a criança, né? Ela vai entender, ela vai compreender, e cada vez mais esse ambiente vai ficar familiarizado para ela. A Mariana colocou uma pergunta aqui no chat, perguntando os sinais. Mas antes só dos sinais, só para a gente pensar ainda nesse ambiente, acho que as famílias também têm muitas dúvidas sobre usa pinico, redutor de assento, Como preparar? Usa escada, para que serve a escada, quando é que compra calcinha, cueca. Eu acho que a gente pode só falar isso aproveitando esse momento aí que a gente falou da familiaridade. Elas trazem, né, essa questão para a gente assim, já posso ir lá e comprar a cueca, a calcinha, o pinico, né, ele está querendo. E pode perguntar para a criança, né? Você quer? Pode convidá-la, não tem problema nenhum, né, esse convite. Então, pergunte para a criança, convide ela, né? É um momento muito especial, tanto para a criança, né, quanto para a família também. Então, não tem problema nenhum, pode convidar. E é um momento realmente muito especial. E a gente vai entendendo também o que é melhor para a família como um todo, né? Então, tem famílias que preferem o uso do pinico, se sentem mais seguros também, porque esse adulto precisa estar seguro para esse processo, né? Então, eu não gosto da escada, não me sinto tão seguro, então vamos começar no pinico, e está tudo bem, desde que a gente permita que a criança esteja confortável com isso também. Eles são, na verdade, a última ferramenta, né, que nós usamos. Quando a criança ela já consegue ficar com a fralda seca e ela já consegue pedir para ir ao banheiro, aí vem a calcinha e a cueca, né? Então, nós nunca vamos tirar, né? Tanto que não se usa mais esse termo. Nós não tiramos a fralda da criança, né? O desfraude ele é totalmente conduzido por ela. Então, não é justo tirar a fralda para colocar a calcinha ou a cueca se a criança não se sente confortável, né? Então, se a criança pede, acontece muito que tem as crianças que têm os irmãos ou crianças mais velhas ali no meio, e eles acabam pedindo para usar, não tem problema, né? Aquilo que nós falamos, vamos ouvir a criança. Se a criança está pedindo, eu posso colocar em cima da fralda,
né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre os sinais, então nós vamos entender que não é só pedir para tirar a fralda, que significa que a criança está totalmente preparada. É, porque se torna algo muito curioso, né? Às vezes o irmão tá lá usando, ou vê algum amiguinho, fala, eu também quero, porque é muito legal, é divertido, né? Então, tem que tomar esse cuidado mesmo, né? Respeitando esse momento da criança. A gente falou da escada, só para contextualizar, para as famílias que optam usar o redutor de assento, como o assento, né, como o vaso sanitário de casa, ele é, né, para um corpo adulto, para o corpo das crianças ele fica alto, e aí elas não conseguem colocar os pés no chão, e isso não traz equilíbrio. Então, quando a gente existe, né, a escadinha ou um banquinho, algo que a criança sente no vaso, em cima desse redutor, mas os pés ficam apoiados, né? Esses pés apoiados são muito importantes, que a criança se sinta segura nesse vaso sanitário. Então, ele existe para isso. Além disso, esse banquinho, essa escadinha, ela proporciona uma posição diferente das pernas, né? Principalmente uma angulação diferente na dobra das pernas, e isso facilita também, principalmente, a evacuação. Então, existe esse cuidado. Para quem opta, então, pelo redutor de assento, é interessante pensar nessa escadinha ou nesse banquinho. Então, vamos aos sinais. Quais são os sinais, meninas? O que a gente pode entender que são os sinais do desfraude para as famílias que acompanham, né? Estão pensando, observando os seus filhos, o que pode ser entendido como um sinal de desfraude? O primeiro sinal, né, nós já falamos algumas vezes, a criança tem interesse de tirar a fralda, de usar o banheiro, né? Às vezes não vamos nomear como tirar a fralda, mas ela tem interesse em usar o banheiro, é o primeiro sinal. Então, a gente sempre comenta que se nós estamos precisando colocar a criança sentada, né? Não, agora você vai sentar assim porque você quer fazer xixi, é porque ela está dando já o sinal que ela não está preparada. Outro sinal é se ela consegue ficar muito tempo, um longo período com a fralda seca, né? Então, eu percebo que o xixi ali acontece sempre no mesmo período, ou a evacuação também, ela se esconde, ou ela vai para um cantinho para poder usar como se ela já tivesse um banheiro, ela já se sente um pouco tímida com esse uso, né? Ao fazer o xixi ou o cocô. Ela tem autonomia para tirar a roupa, para baixar e levantar a calça. Então, antes de pensarmos nesse processo de desfraude, a gente precisa pensar nesse processo de autonomia. Então, o desfraude, ele começa lá no berçário, né, Fabi? Na escola a gente percebe muito isso, que a gente já envolve as crianças na troca, desde o berçário. Então, os bebezinhos com 4 meses, quando a educadora troca, a educadora já começa a falar, olha, estou tirando a sua fralda, ela tem xixi, vou passar o lenço agora. Então, convidar a criança a fazer parte desse processo. As crianças maiores também podem. Olha, eu vou te higienizar, você pode passar o lenço também. Então, a gente faz com que a criança colabore nesse processo de higiene. E é importante também observar o desenvolvimento dessa criança, né? Quando nós pensamos nos sinais, a gente pensa no desenvolvimento motor, emocional e cognitivo, que eles estão atrelados a esse processo de fraude. E o que é esse desenvolvimento motor? Esse controle dos esfíncteres. E o desenvolvimento emocional? A criança ela começa a ter consciência do que ela está fazendo, que ela fez xixi, que ela fez cocô, que é do cognitivo também, e ela se sente segura para isso. Então, quando você consegue observar esse desenvolvimento e a criança está caminhando, tendo esse controle dos esfíncteres, está se sentindo segura e começou a perceber, são sinais muito importantes para a gente caminhar para esse processo de desfraude. E lembrando, né, que a criança, ela nasceu, né, com aquela fralda, né, então pertence a ela. Então, essa questão dos sinais, essa observação, esse diálogo da família com a criança é muito importante, muito. Porque, então, essa fralda pertence ao meu corpo. E como assim eu vou tirar essa fralda do nada? Alguém vai arrancar essa fralda de mim? Então, temos que tomar muito esse cuidado. É um momento muito especial para a criança e para a família também, né? Então, tem que ter esse protagonismo, lembrar que é um momento da criança junto com a família. Tem 3 pontos, Fabi, que também são muito importantes, né? Então, se a gente for resumir, né? Quais são esses sinais? O que eu vou olhar? Como que eu vou observar? Então, primeiro, a criança, ela percebe que ela urinou ou ela evacuou. Então, ela começou a perceber. Depois, ela passa a avisar. Então, ela percebe e ela avisa. Eu fiz xixi, eu fiz cocô.
E, no fim, quando ela se sente cada vez mais segura para isso, ela pede para fazer. Então, eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô. Então, ela percebe, né? Ela sente que fez e ela começa a avisar. E depois ela vai pedir também para ir ao banheiro, para fazer o xixi e o cocô. Nesse primeiro momento pode ser na fralda, né? Porque a criança começa a avisar mesmo que com a fralda, algumas crianças vão para um cantinho mais reservado para fazer o cocô, é bem comum. Eles sentam numa posição que é confortável para eles, fazem o cocô e depois já voltam pedindo para trocar. Então você vai percebendo esse processo de amadurecimento também. A gente ouve com bastante frequência assim, olha, meu filho, ele está pedindo para ir ao banheiro. E aí, algumas famílias já entendem que ele está pronto, né? E, na verdade, ele está no começo de um processo que pode ser rápido, que pode não, depende da criança. Então, a gente não ficar apressando, a gente vai entendendo, a criança dá um sinal, dá outro sinal, e a gente vai colocando essa criança participando das nossas ações. Filha, você quer ficar sem fralda? Né? Espera a resposta dela. Se ela falar que não, também está tudo bem. Eu acabei de ouvir ali, olha, a criança tem todos os sinais, mas ainda não pede. Então, ela ainda precisa da segurança da fralda, né? Muitas crianças têm ali a segurança, tem ali na fralda a segurança, e é importante a gente respeitar. Né? Vai chegar um momento que ela vai dizer assim, não quero. E a gente vai apoiá-la nesse momento também. Eu vou olhando aqui as perguntas, porque quando a gente foi falando dos sinais, a maioria das perguntas que estão aqui é sobre isso. Então, quais são os sinais? Vocês contaram um pouco. E aí, tem aqui. Por aqui, ele já dá os sinais, mas ainda não aceita fazer cocô fora da fralda. Não sei o que fazer. O desfraude, ele acontece em tempos diferentes. Então, existe o desfraude diurno, o noturno e o desfraude do xixi e do cocô também podem acontecer em períodos diferentes, né? Então, às vezes as famílias perguntam, nossa, já desfraudou, já faz xixi no vaso, mas cocô não. Ele está no processo, né? Então, entende-se que nós precisamos continuar acompanhando, convidando, conversando, olha, o cocô você também pode fazer, o pinico ou o vaso também serve para você fazer o cocô, porque a criança, ela vai entender esse processo em tempos diferentes. Então, por exemplo, o noturno, né? Quando tirar a fralda do desfraude noturno? Quando ele já não usa mais a fralda, né? Quando ele já não molha mais a fralda, desculpa. Quando a fralda já está completamente seca, a criança acorda com a fralda seca, é hora de tirar a fralda do desfraude noturno. Então, ele acontece em tempos diferentes, né? Às vezes a gente pensa em um tempo, né? O tempo do adulto é diferente do tempo da criança. Então, às vezes, esperamos que quando começamos, ele deu sinais. Daqui um mês, acho que eu já terminei esse desfraude. E muitas vezes não é isso que acontece, porque o tempo da criança é diferente, né? O desfraude noturno aí pode virar longos meses e o do cocô também. Como ajudar a criança nesse desfraude da evacuação? Com conversas, com histórias, com recursos lúdicos, para a criança poder entender que o cocô também é natural. Você falou em recursos lúdicos, aí eu já vou pular algumas perguntas e depois eu volto, tá? Aqui tenho todos os sinais, só falta pedir e se soltar de fato para usar o banheiro. Por isso, acho que usar o lúdico, conversar, etc., pode ajudar a chamar a atenção. O que seria esse recurso lúdico, Rafa? O recurso lúdico, nós podemos incluir histórias, fantoches, músicas, mas vamos deixar bem claro que o recurso lúdico não é a compensação, né? Então, a gente nunca pode usar a premiação para o uso do banheiro. Por que não? A criança, nesse momento, ela precisa reconhecer o próprio corpo, né? E se a gente começa a usar a compensação, a recompensa para a criança, ela não consegue perceber o corpo dela nesse processo. Ela faz apenas para agradar o adulto. Então, ela começa a fazer aquilo, eu vou usar o banheiro só porque eu vou ganhar um carrinho. E se ela não consegue realizar isso, ela se sente muito frustrada, né? É um sofrimento muito grande para a criança. Então, já presenciamos muitas situações de crianças que ficam tristes porque não conseguiram. Eu não consegui, eu estou muito triste porque eu não vou ganhar o brinquedo. Então, esse processo precisa ser dela. Se a gente usa a recompensa, a gente tira esse protagonismo da criança. Por exemplo, você pode contar uma história para a criança da Cinderela, em que a Cinderela vai ao banheiro, né? Pode contar uma história do Pinóquio, e o Pinóquio usa o banheiro, ele se limpa, ele dá descarga, ele precisa subir no degrau. Pode usar e abusar da criatividade
mas contar uma história envolvendo o contexto de um banheiro, o contexto de um desfraude, né, em si, junto com a história. Principalmente na questão do cocô, né? Porque se você pensar, o desfraude em relação ao cocô está muito atrelado à questão emocional também, que é um cuidado, como a Rafa disse, né? Desde o berçário a gente tem que ter esse cuidado, porque o adulto às vezes tem algumas expressões em relação ao cocô que a criança percebe, né? Então, credo, esse cocô, que nojo, faz uma careta, e a criança vai reprimindo aquilo de alguma forma. Então, o cocô é errado, o cocô é ruim, e a gente vai passando a segurança para a criança que não, o cocô é uma produção dela, né? É uma das primeiras produções, e esses recursos lúdicos nos ajudam também, as histórias, e a gente vai naturalizando a questão do cocô para a criança se sentir segura e à vontade, né? Perguntaram, então, mas podemos parabenizar, é correto. E aí, bater palma, dar tchau, também acho que funciona bem. Então, tem uma mãe perguntando, pode parabenizar? Sim, é correto, ela está perguntando. A gente pode pensar em outras formas também, né? Outras frases. Olha, você conseguiu, eu sabia que você ia conseguir, que bom. Olha, eu estou aqui para te ajudar se você precisar. Porque se a gente for dar parabéns, parece que a criança ela só precisa ter uma gratificação. E ela precisa ir ao banheiro até pelo bem-estar dela, né? Você pensando nessa saúde. Então, ela não vai remeter a algo que ela precisa de uma gratificação. Porque o parabéns também entra nessa recompensa. Então, nós podemos usar outras frases de apoio e afirmação para esse momento também. Como, que importante que você conseguiu, se você precisar de ajuda, eu estou aqui por você. E até mesmo é importante perguntar como que ela se sentiu, né, naquele momento, porque muitas crianças, elas trazem essa dificuldade, né, naquele momento, algumas crianças, elas ficam se esforçando, então tem que tomar muito esse cuidado mesmo com essa questão do parabenizar, ofertar algum presente, porque elas acham aquilo muito importante, porque elas precisam mostrar para a mamãe, para o papai, elas conseguiram fazer na escola. Então, tem que tomar muito esse cuidado mesmo, né? Nós falamos e perguntaram do sentimento dela, né? Como que ela está se sentindo, como que foi para ela. Vou voltar aqui, quando a gente estava falando da escadinha, perguntaram, né? Tem vezes que ela aceita, já faz o xixi algumas vezes, né? Eles compraram a escadinha. Gosta de ficar com a calcinha em cima da fralda, acho que vocês comentaram, né? Que não tem problema, que pode ficar, né? Já desperta um interesse. A gente tem também uma pergunta que é: quais as consequências ruins podem acontecer se o adulto conduz o desfraude? A gente pode falar até de consequências físicas, né, fisiológicas e também emocionais. Então, pode ter um adulto com constipação, né, até uma criança também que não consegue usar o banheiro, que ela se sente pressionada para aquilo. E quanto mais a gente se sente pressionada, a gente vai reprimindo. Então, a criança não vai querer ir ao banheiro, ela não quer fazer xixi, ela não quer fazer cocô. E a questão emocional também, porque a gente fica com aquilo preso e até para as resoluções, né, dos nossos problemas, isso impacta também. Muitos especialistas falam sobre isso, de um processo de desfraude que foi forçado, impacta nas nossas resoluções na vida adulta também. Nós temos também outra pergunta que em casa já está fazendo xixi na privada super bem, mas ainda segura quando está na escola. Ela diz que tem vergonha. Temos conversado bastante. Alguma outra dica? Esse processo pode acontecer bastante, né? O ambiente da escola, ele é bastante diferente para as crianças, né? A partir do momento que não é mais individual, é uma socialização. Então, a criança nessa idade dos 3, 4 anos, ela já começa a entender que ela faz parte de uma sociedade, de um grupo. E tudo que é um pouco íntimo acaba trazendo um pouco de vergonha. Conversando, né, sobre o processo de desfraude entre nós aqui, nós conversamos sobre as estratégias que a escola também pode usar nesse processo. Ver se a criança quer usar o banheiro sozinha, porque normalmente tem uma professora que acompanha, ver se ela quer usar um banheiro mais reservado. Então, essas estratégias que a escola pode usar, que pode facilitar esse processo, e também a conversa em casa. Olha, filha, tudo bem? Como você gostaria de fazer? Pergunta para sua filha como ela gostaria de fazer. Eu entendi que você tem vergonha. E como você acha que a gente pode solucionar? Será que se eu pedir para a professora te levar para um banheiro de adulto, você consegue?
porque é um ambiente mais familiar, né? O vaso já é mais parecido com o de casa. Será que se eu conversar com a professora para ela te deixar no banheiro sozinha, quando você termina, ela te chama para te limpar, te ajuda? Então, a gente vai procurando recursos. Essa troca com a escola, com a professora, ela é muito importante, porque a criança ela vai criando esse voto mais de confiança. Com isso, ela vai conseguindo se soltar e ter esse processo cada vez de uma forma natural. Então, conversem com a escola, com a professora, porque o diálogo é muito importante, sim, entre a família e a escola. Perguntaram também qual é a idade, né? Então, com relação à idade, até quando é normal as crianças só quererem usar as fraldas? A Sociedade Brasileira de Pediatria, Fabi, ela fala que o tempo para o desfraude ele pode acontecer até 4 anos e meio, né? E que está tudo bem. Gera, né, essa aflição, assim, a gente percebe que a criança está crescendo, não tem que desfraldar, tem uma questão cultural também, né? A criança fez 2 anos, ela precisa sair da fralda, mas a gente pode esperar e está tudo bem até os 4 anos e meio. E depois nós vamos entendendo individualmente também, né? Cada criança, a individualidade dela, o que ela precisa para aquele momento. Lembrando que não é porque chegou em 4 anos e meio que tem algum problema, né? O desfraude, ele está muito ligado a fatores emocionais. Então, às vezes, uma troca de escola, de casa, a chegada de um irmão, o pós-pandemia, então, as consequências da pandemia, nós ainda estamos entendendo quais são essas consequências. Então, todos esses fatores, eles podem, sim, fazer o desfraude demorar um pouquinho, mas não significa que tem algum problema. Por isso que com 4 anos e meio, recomenda-se que procure, vamos conversar então com o pediatra, vamos conversar então com a escola, né? Vamos começar a sinalizar as pessoas capacitadas para ir acompanhando essa criança. Até é importante a Rafa falar isso, né? Porque em alguns momentos algumas famílias pensam, então ele regrediu, né? E a gente não precisa pensar em uma regressão, porque quando você pensa que regrediu é porque não conseguiu. Não, a criança só precisou de um tempo a mais para se sentir realmente confortável e seguro com aquele processo. E está tudo bem usar a fralda novamente. Isso mesmo. Lembrando até, né, o que nós falamos um pouquinho atrás, né? A fralda praticamente nasceu, né, com a criança. Então, está tudo bem, pertence ao corpinho dela. Tem uma pergunta aqui. Troco a fralda do Vini 3 vezes durante a noite. O irmão mais velho sempre incentiva, mas nada de interesse em deixar a fralda. De novo, a gente volta para o protagonismo. Se ele não demonstrar interesse, se ele não quiser largar a fralda, não é a gente que vai tirar, é o interesse dele, né? Então, precisamos sempre pensar nisso, na dúvida. A criança está no centro, ele quer tirar, não sou eu que estou forçando. Na dúvida, sempre ter isso em mente. E ele está no centro, e se ele estiver no centro, eu estou considerando tudo que ele está trazendo para mim, então a gente pode começar. É natural também que o desfraude noturno ele aconteça em um tempo diferente, né? Como a gente disse. Então, a gente volta a dizer, se é protagonismo, você não precisa ter, de fato, uma ação, né, que vai interferir nesse processo ou que você precisa conduzir. O que nós precisamos é observar. Então, como que a criança tem acordado? Então, o sinal é esse. A fralda tem ficado seca à noite. Porque se a gente tira antes do tempo, a gente, né, tem uma frase até que fala que a gente troca a fralda pelo lençol. Que a criança não estava preparada e aí a gente deixa ela sem fralda. Então, está tudo bem. O desfraude noturno acontece em um tempo diferente mesmo. Tá? Não, as coisas, e não são 2 meses, às vezes leva mais tempo, e está tudo bem. Eu vou aproveitar que vocês estão falando isso, eu já vou voltar para uma outra pergunta, mas esse desfraude até os 4 anos e meio também é sobre o desfraude noturno? Ou tem diferença de tempo máximo para cada um? Ou seja, no desfraude diurno é até os 4 anos e meio, e o noturno pode ser com um tempo maior. Acredito que a pergunta é essa. Foi o que a gente já conversado, a Rafa pode até complementar também, né? Porque é essa questão de estar atento à individualidade da criança. Então, até 4 anos e meio fala sobre esse processo de desfraude, mas não que quando ele fizer 4 anos e 6 meses, está tudo bem, acabou, né? Desfraude noturno, desfraude diurno. Então, nós vamos entendendo o processo de cada criança. Pode ser que leve um pouco mais de tempo ou não. Lembrando que, assim como o desfraude diurno, o desfraude noturno também não pode ter interferência do adulto para ele ser natural. Então, se eu preciso acordar a criança algumas vezes à noite ou usar algumas estratégias antes de ele dormir,
é um desfraude que está sendo guiado, né? Então, a criança, ela está ali dizendo que ela não está preparada, né? Acredito que quando a criança acorda com a fralda cheia durante a noite, ela está dizendo, estou no processo, o dia aconteceu, né? Então, volto de novo, são tempos diferentes, estamos falando do nosso tempo. Pelo nosso tempo, a criança está demorando, já deveria estar desfraldada de noite, mas no tempo dele, ele está progredindo. Até sobre a consciência corporal também, né? Então, está tudo atrelado a esse desenvolvimento. Se a gente pensar, né, desde quando a criança ainda é um bebê, eu vejo isso muito nos nossos berçários, que as professoras, elas vão conversando com as crianças enquanto elas fazem as trocas, né? Olha, eu estou passando o lenço, vou passar o lenço, olha como está gelado, né? Ah, você sentiu cócega, ah, você gostou disso, e vai ali naquela conversa com a criança, tudo isso vai ajudando a criança a perceber o seu próprio corpo, né? Ah, então aqui, tem esse nome, né? E com o tempo, a criança vai crescendo nesse sentido de conhecer o próprio corpo. E aí, lá na frente, ela já vai conseguir perceber melhor o corpo. Isso vai apoiá-la na hora dela perceber o xixi saindo, na hora dela perceber que a bexiga está cheia, ou seja, estou com vontade de fazer xixi. Né? É todo um processo que começa desde quando a criança nasceu, né? E termina, né? A nossa consciência corporal, a gente fechar os olhos, a gente balançar o dedinho do pé, a gente vai tentar sentir o dedinho do pé. Faz esse exercício de fechar o olho e tentar sentir o dedinho do pé. Não é fácil, né? Você sentir um membro. É preciso um processo de conhecimento, de consciência de cada parte do seu corpo. Então, só para concluir, que é o processo de reconhecimento do corpo, de perceber o corpo, ele é desde quando a criança nasce e segue. E toda essa consciência, as brincadeiras, né, que a gente faz, vamos dar um pulo mais alto, vamos pular com os 2 pés, vamos pular com um pé só. Tudo isso vai apoiando a criança para quando chegar nesse momento do desfraude. Nós temos aqui uma outra pergunta. Olá, boa noite. Tenho uma dúvida em relação a entender o momento da criança. As minhas gêmeas têm tirado muito a fralda quando está com xixi ou cocô, sozinhas. Mas quando incentivamos o piniquinho ou privada, elas não fazem. Eu fico um pouco perdida se é a hora ou não. Elas estão curiosas, né? Essa curiosidade é muito normal nas crianças, porque também é muito divertido, né? Elas estão ali naquele momento do vou tirar, eu quero. Eu não sei quantos anos tem, né? Mais ou menos. Seria até interessante saber, porque às vezes, naquele grupinho, né? G2, G3, realmente é aquele momento que as crianças começam cada vez mais a tentar tirar, né? Então, elas têm 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. É isso mesmo. Então, essa elas, além de tirarem quando tá cheio, às vezes elas tiram porque tiram. Tipo, não querem mais ser de fralda, entendeu? E aí querem ficar peladas mesmo, ou então pedem pra colocar calcinha, e aí não querem ficar mais de fralda. Mas ainda não conseguem perceber o momento de ir ao banheiro também. Estão nesse processo. Então, como nós falamos, não é um sinal só. Elas já começaram esse processo, já começaram essa curiosidade. A curiosidade por tirar e colocar a fralda é, sim, um sinal, né? Mas nós precisamos de todos os outros. Então, uma pergunta que sempre os pais fazem é, tudo bem, já comecei o processo de desfraude, ele está pedindo, e quando que eu tiro a fralda? Nós não tiramos, né? Então, a gente só vai convidar a criança a ficar totalmente sem a fralda quando ela estiver totalmente seca. Então, a fralda já consegue ficar um bom tempo seco, ela consegue anteceder o xixi e o cocô. Então, é nesse momento que a gente faz essa troca, né? Então, vamos pensar que as gêmeas estão, sim, passando por este processo, mas como nós falamos, vamos imaginar como escada, né? Então, elas já subiram um degrau, então elas precisam continuar. Nós vamos fornecer o espaço, a confiança, a comunicação para que elas continuem subindo nessa escada. E é esperada essa curiosidade, né? Porque eles estão percebendo que aquilo ali não faz, de fato, parte do corpo delas. Então, que isso? Tira de mim. Não tire, eu ainda preciso. Então, elas ficam mesmo curiosas e vão explorar ao máximo tudo do corpo, né? Porque elas estão aprendendo o que faz parte do corpo ou não. E está tudo bem, tá? O piniquinho que você
você deixou lá para elas, não tem problema nenhum. Eu deixo lá, várias vezes elas brincam, vocês já estão me vendo bem. Eu deixo lá disponível, né? Bem raro elas fazem. Você está tornando familiar esse ambiente. Então, não é uma novidade, não é que chegou aos 2 anos, de repente tudo mudou, né? Então, esse pinico, ele já está lá. Aos poucos, você vai ver que essa frequência vai aumentando. Então, o que era um xixi esporádico, elas vão começar a ir com mais frequência. Aí a gente tem aqui, o meu pequeno ainda toma leite antes de dormir. Talvez ele comece a tirar a fralda antes de tirar o leite. Ele começou a dar sinais, mas ainda não vejo que está pronto. Mas a fralda já anda amanhecendo vazia, seca. Ótimo. Perceber que a criança já está amanhecendo com a fralda seca é um ótimo sinal, né? Como nós falamos, você pode conversar. Nossa, filho, você já percebeu que sua fralda amanheceu seca? Você quer usar o banheiro? Então, convidar a criança a participar desse processo, né? Compartilha com ela o que você está percebendo também nela. Olha, seu corpo está mudando, você já consegue segurar o xixi. Então, isso também vai ajudar a criança tomando aquela consciência corporal que nós falamos, né? Então, ela vai percebendo o corpo dela. Nossa, é mesmo, eu já consigo segurar. Será que eu consigo usar o banheiro? Então, vai tornando esse ambiente, mais uma vez, familiar, né? E fazendo um convite. Então, a comunicação com a criança, às vezes a gente tem uma expectativa de que a criança não vai conseguir entender. E quando a gente tem uma comunicação clara, eles acabam nos surpreendendo. E é até engraçado, né? Porque alguns adultos ficam até assustados, porque às vezes quando a criança está se preparando para dormir, chega o dia que ela fala, Eu não quero pôr essa fralda. e aí eu, não, mas você precisa, você vai dormir. Não, eu não quero. E é aquela noite de pânico, né? Só que a criança sentiu que ela não quer mais, ela pode dormir sem, e já estava nesse processo de acordar seca, ir ao banheiro quando acorda. Então a criança mesmo pede para não pôr, e aí o adulto quer pôr. Ele estava tão ansioso para não colocar a fralda à noite, e a criança pede para tirar. Né? Isso pode acontecer muito, né? A mesma coisa de manhã, né? Às vezes, algumas famílias chegam e falam assim, nossa, hoje eu tentei, mas não quis de jeito nenhum colocar a fralda, eu não sei o que eu faço, então eu trouxe, né? E num desespero, assim, com o coraçãozinho, mas está tudo bem, né? A escola, ela tem essa rede, esse apoio, né? Porque é muito importante, e é isso, vocês estão respeitando também o protagonismo da criança. É o momento dela, ela não quis mesmo, sabe? Foi aquele momento que ela pediu para a família, ela não quis, ela não quer. E tá tudo bem. E tem muitas famílias que ficam até angustiadas, né? Que elas falam, mas eu não queria agora, eu não queria, e ela quis tirar. Eu falo, que bom que você permitiu, né? Que bom que você ouviu a criança e deixou que ela passasse por esse processo. E às vezes a mãe fala, não, mas então ela está crescendo, porque vai tirar a fralda, né? É muito difícil isso para mim. Então, por isso que é importante a gente sempre ouvir as crianças e permitir que eles cresçam, né? Nós temos aqui também uma fala. Então, quer dizer que eu forcei o desfraude do meu filho, ele ainda faz xixi na cama algumas vezes. Ele tem 4 anos e meio. 4 anos e 5 meses, desculpe. É importante dizer que nós, enquanto pais, a gente sempre faz o que é melhor. A gente sempre faz algo pensando que é o melhor para os nossos filhos, né? Então, se a gente fez alguma coisa que não é exatamente o melhor que existe para resolver aquela situação, a gente precisa estar com a consciência tranquila que a gente tem que fazer o nosso melhor. Acho que é isso, livradas com a culpa, né? Sim, exatamente. Quando pensamos nisso, acho em todos os processos, né? Desde que a criança nasce, a gente sempre carrega uma culpa. Será que eu dou o peito? Será que eu não dou? Será que eu dei uma madeira na hora certa? Será que a introdução alimentar? Então, são muitas dúvidas, né? E isso é bom, porque se a gente está perguntando, a gente está refletindo, né? Acho que podemos pensar, tirar um pouco essa culpa, né? Desse processo que aconteceu e pensar no como ele está hoje. Então, hoje ele está fazendo xixi na cama, como você pode fazer? Filho, eu percebi que você fez um escape durante você dormindo. Como que você prefere dormir? Você quer pôr a fralda de novo? Não tem problema, né? Antes eu sei que tinha uma crença que quando começa o desfraude, não se pode voltar atrás. E não é justo com a criança, né? Eu comecei e ele não estava, eu achei que ele estava preparado, ele não estava preparado, ou aconteceu alguma coisa que ele já não tem mais tanta confiança nesse processo, não tem problema nenhum voltar à fralda. Então, pensando na situação de hoje, converse
com seu filho, pergunte, olha, eu percebi que você está acordando com a cama molhada. Se a gente colocar a fralda, a fralda vai conseguir segurar o xixi e você não vai acordar molhado. Você quer tentar? Não tem problema, tá? Então, a gente pode sempre estar conversando. Eu tenho um filho de 4 anos, e se eu paro para pensar, mesmo estudando, mesmo pesquisando, mesmo trabalhando da área, também cometi muitos erros, e muitas vezes eu me peguei olhando para o meu filho e falando, filho, desculpa, a mamãe errou, né? E ele sempre me devolve de uma forma surpreendente, mamãe, tá tudo bem. Então é isso, podemos conversar de coração aberto com as nossas crianças também. Não colocar a fralda, né? Então ele pediu, não quero dormir com a fralda. Então é muito importante a gente cuidar desse momento também do escape, né? Então, a nossa reação, como a gente lida com esse escape. Porque ele acordou molhado, então, olha, eu vi que você acordou molhado, eu vou te ajudar, você quer... A gente pode pensar, né? Foi como a Rafa falou, se você quiser pôr a fralda, porque às vezes a criança não quer mais. E às vezes, em alguns momentos da noite, acontece. Então, a gente precisa passar segurança e mostrar esse apoio também. Então, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, eu vou te ajudar também, vou secar você, porque como a gente lida com esse escape também é muito importante. Lembrando também que o desenvolvimento humano, ele não é uma linha reta, né? E as crianças, quando ela começa a se desenvolver, pode acontecer de, olha, eu já tenho esse conhecimento, e precisar a criança voltar para tentar entender algum processo que passou, para daí para frente se desenvolver mais ainda. Então, pode acontecer da família pensar assim, está desfraldada, ela já faz o xixi na privada, ela já vai ao banheiro, e de repente ela precisar da fralda novamente. Então, se a criança precisar da fralda novamente, a gente não vai negar. A gente vai deixar ela usar novamente até o outro momento que ela se sinta segura novamente. Nós estamos caminhando para o fim, então ainda vou perguntar mais um pouquinho, mas a gente recebeu uma das perguntas pelo Instagram, foi a questão da fala. Então, a criança, meu filho ainda não fala, ele pode desfraldar? Sim, ele pode desfraldar. Como nós falamos, não é um sinal só, né? Então, nós sabemos que existem vários problemas, várias questões que acabam atrasando um pouco o desenvolvimento da fala, ou que simplesmente a criança não está preparada, né? Assim como a fralda, a fala também tem muito a ver com o desenvolvimento, com a preparação emocional da criança. Então, a criança que não fala, ela pode sim apresentar todos os outros sinais. Se a criança já apresenta, se a criança tem interesse, se ela demonstra na questão de abaixar ou levantar, ela vai arranjar algum sinal apontando para a fralda, né, ou mostrando aquele desconforto, ela está te mostrando que ela já está preparada para ser convidada a usar o banheiro, né? Então, a criança que não fala, ela pode desfraldar sim. Claro que existem vários fatores para o desenvolvimento da fala. Então, se é uma criança atípica, por exemplo, é importante que toda uma equipe acompanhe, porque ela vai direcionar o melhor plano para aquela criança desfraldar. Então, a criança, muitas vezes, a criança atípica, ela vai precisar de um acompanhamento de outros profissionais para traçar ali o melhor plano para acompanhar essa criança. A gente falou um pouquinho da questão lúdica, né, do apoio de livros, a gente postou no Instagram algumas dicas de livro, então fiquem à vontade. E no início, né, do nosso encontro, eu comentei que a Viva passou, né, por um processo, uma revisão sobre o desfraude, né, entendendo o que a Viva acredita, né, sobre o desfraude infantil, e nós elaboramos um material, que é esse aqui. Então, a gente tem ele, se chama O Desfraude, o Protagonismo da Criança. Ele está disponível nas unidades, então, por favor, fiquem à vontade para procurar na sua unidade esse material. Ele é um material, ele é curto, né, facilita muito a leitura, mas que ele fala muito do que nós falamos aqui hoje, né? Eu acho que ajuda bastante. Quanto mais informação a gente tem, melhor para a gente poder apoiar a criança nesse processo, né? Então, aqui está mais um meio aí de informação. Então, a gente tem bastante orgulho desse material que a gente fez em conjunto, todas nós, pensando e discutindo bastante, entendendo as nossas crianças de hoje, né?
Aqui a gente colocou também, uma mãe colocou dizendo que também tem um outro livro que é muito interessante, que é o Tchau Fralda, Foi Bom Te Conhecer, da Nanda Perim. Legal. A Nanda Perim, ela é uma excelente também referência para falar sobre desfraude e outros assuntos do desenvolvimento infantil, mas quem quiser, acho que vale a pena também buscar essa referência. Aí eu quero finalizar agradecendo por essa oportunidade e dizendo às famílias que cada um faz o que consegue fazer, né? Para a gente se livrar da culpa. Todos os pais vivem com essa sensação de que parece que poderia ter sempre feito o melhor. Então, eu quero tranquilizar vocês, porque eu tenho certeza que cada um aqui está fazendo o seu melhor. Eu, enquanto mãe, também sou uma caixinha de culpas, mas também tenho tentado lembrar disso, porque a gente faz tudo por eles, né? Então, sintam-se acolhidos com esse sentimento de culpa, que é o sentimento que mora no coração das mães, e quero também me colocar à disposição, assim como eu sei que as meninas estão à disposição também, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem um apoio, procure pelas unidades, eu estou ali em Bolinhas, quem precisar de algum apoio, me procure, eu estarei sempre à disposição. Eu quero agradecer por esse momento. Obrigada. Também quero agradecer, como eu falei no começo, eu fico muito feliz desse espaço, de ver tantas famílias procurando desconstruir tantos conceitos, né? Então, como a Gleide falou, deixe um pouco essa culpa, né? Esse peso que a sociedade nos traz de ter que desfraudar já tem tal idade, e escutem seus filhos, se conectem, se perdoem, se escutem e se acolham. O que mais importante é isso. Uma linda noite para vocês, foi uma ótima troca, tá bom? Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E uma boa noite. Eu também quero agradecer, dizer que eu também me sinto muito orgulhosa de ter feito parte da elaboração desse documento, né, que consolida, né, essa relação da família e escola no processo de desenvolvimento da criança. Então, eu fico muito feliz, é um documento muito bonito, né, e muito cuidadoso também. Então, podem contar com a gente, a escola está como apoio para vocês também nesse processo, e está tudo bem não saber de tudo. Vamos caminhando junto, conte com a gente, e muito obrigada. Bom, muito obrigada a todos, e como as meninas falaram, estamos à disposição nas unidades para continuar essa troca sobre o desfraude, tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Até logo. Uhul! Arrasaram, meninas! Beijo! Obrigada, Leila.